Pessoal, boa noite a todos. Na aula passada, nós trabalhamos um pouco com os comandos de DDL, né, de linguagem de definição, e nesse momento nós vamos fazer um exercício prático, né, com base nos comandos que a gente já viu, para fazer um novo banco de dados. Só relembrando aqui que nós temos um script pronto para um banco de dados chamado aqui Bancos Agência Novo. Tem umas tabelas, né, criado, tem as ligações, as relações de chaves, assim por diante. E agora vamos fazer com base nesse banco criado aqui e fazer o exercício. A primeira dica que eu dou, se vocês quiserem copiar todo o banco de dados aqui, podem copiar, colar num arquivo, você pode colar direto no SQL do PHP-MyAdmin, né, no banco, como pode também fazer até no Word, fazer uma cópia no bloco de notas, né? Então, fique à vontade. Aqui eu vou copiar até o comando de adicionar constraint, porque o próximo de alterar tabelas a gente fez separado, tá? Ele não faz parte do comando de criação, é apenas um comando diferente, né? Para alterar a tabela, nesse caso, criando um campo novo. E a mesma coisa que o drop, né? Não faz sentido a gente criar o banco e já deletar o banco, ou deletar uma tabela. Isso aqui é só para, o exemplo que tem na sequência aqui é só para demonstrar esses exemplos que tem de comandos. Então, aqui eu vou fazer só uma cópia e vou colar direto aqui. No meu caso, eu vou usar o bloco de notas, tá? Notepad++. Notepad++, comentei anteriormente, a gente tem a possibilidade aí de mudar a linguagem e ele também ficar colorido os comandos, né, conforme a gente precisa definir comandos que a gente já utiliza, que é da linguagem, né, create, table, database, ele já coloca numa cor azul para nós. Também coloca a numeração em cor diferente, assim por diante. O que a gente vai fazer, então? No exercício da apostila, que ele está solicitando, ele tem as tabelas definidas, né, só que ele está em desenho. As tabelas aqui, ela é um pouco até mais simples do que esse do exemplo, né, que só tem 3. Então, ela começa com uma tabela projeto, funcionário, e a terceira tabela é a projeto funcionário, que, digamos, seria a relação entre as duas tabelas. Nesse daqui, ele já está definindo o banco de dados, o nome dele, então, o nome é projetos mesmo. Nome da primeira tabela é projeto, temos 3 campos. Os dados que tem aqui, vocês não vão colocar lá no banco, no exemplo, no script. Tá? É só para vocês olharem, verificar, analisar qual o tipo da informação do campo. Por exemplo, ali, o número do projeto tem números inteiros, né? Então, não vou colocar lá, de repente, um decimal. Poderia colocar um varchar só porque eu preciso armazenar 001, por exemplo. Mas também não tem essa necessidade. Então, a informação que tem ali, a gente não vai usar ela agora, só para a gente definir depois o tipo dela. Ou vai ser numérico, ou vai ser um varchar. Então, aqui eu vou copiar um nome do projeto, no projetos, que é o nome do banco. Então, se eu for lá no meu bloco de notas que está no banco, aqui em nome do banco, ó, só troco o nome aqui. Ó, o que eu fiz? Apenas troquei o nome do banco de dados. Né? Qual que é a primeira tabela? Vocês lembram sem olhar? Projeto. Então, posso colocar aqui, projeto. Aqui, quando está com esse traço na frente, significa comentário. Né? Assim como no Java a gente tem lá o // como comentário. Então, é só um comentário, não preciso nem disso aqui. Tá? Só deixo aí no arquivo de exemplo para, às vezes, precisa colocar algum comentário. Então, o que está criando? A estrutura da tabela projeto, não é banco. Mas, que nem eu falei, se eu quiser trocar banco para projeto ou quiser simplesmente apagar, na hora da gente colocar o arquivo, faz. Né?
Então, o nome da tabela se chama projeto. Se a gente observar os campos que temos, né, na nossa base, né? Número projeto, nome projeto e local projeto. Número projeto a gente vai colocar como inteiro, nome projeto e local projeto como varchar, tá? Somente porque ele é um campo alfanumérico, somente porque tem letras, tá? Então, aqui, nr_proj, tipo int, not null. Se a gente observar também na tabela demonstrada, ele tem a chave primária, o próprio nr_proj. Ele está destacado ali. Coloca aqui a chave primária, nr_proj. Qual que é o próximo campo que tem? Observar lá, temos na tabela nome _proj, né, e local _proj. Ah, professor, mas se eu quiser colocar o nome um pouquinho diferente no campo, pode, não tem problema nenhum. Acho que é só para a gente treinar o script. E se quiser usar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, também não tem problema nenhum. Tá? No banco de dados, em si, ele não vai fazer diferença para nome maiúsculo e minúsculo. Se quiser colocar tudo script minúsculo, tanto faz. Tá? Então, aqui nome _proj. Como tem mais de um campo, né, nesse caso aqui, a tabela do banco tinha 2 campos. Então, vou copiar aqui mais uma linha. Ali embaixo. Aqui vai ser local proj. O varchar é importante colocar o tamanho que a gente quer definir de caracteres. Tá? Se a gente não colocar o tamanho, ele vai armazenar sempre 255 caracteres. Então, sempre que tiver informação menor, a gente acaba tendo, digamos assim, uma carga desnecessária de informação. Ele sempre vai armazenar 255 bytes para aquele campo. Então, a gente coloca ali. O nome, geralmente, é 50 a 60 caracteres. Né? Para nome de cidade, talvez não precise tanto. Pode ser 30, 40. Nome de estado, sigla de estado. Então, a gente pode ir diminuindo esse tamanho aqui. Deixar os dois com tamanho 50, mas como eu falei, tudo depende aí da informação. Aqui eu vou deixar a chave primária com o nome do projeto, e aqui, se eu quiser definir uma chave única, né, daí eu coloco. Nesse caso aqui, olhando a tabela, vamos analisar, né, a tabela em si, conforme os dados. São poucos, mas serve, né? Será que eu conseguiria deixar o nome do projeto como chave única? Seria bom? Sim ou não? Não. Não seria bom, porque a gente pode definir outro projeto com o mesmo nome. Né? O que mudaria seria o código. Né? E analisando para local, você acha que pode repetir o nome local? O local eu já acho que pode, justamente porque, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho uma lista de projetos, né, mas de repente são projetos diferentes, mas tá na mesma cidade. Então, não poderia chamar esse campo de chave única, tá, porque eu vou repetir as cidades. Né? Digamos assim, Cascavel, eu quero colocar 2 projetos. Aqui está Alfabeta, mas vamos colocar lá um projeto Informática Solidária e projeto Horta Comunitária. São projetos diferentes, os nomes são diferentes e a cidade é a mesma. Então, se eu colocasse o local do projeto como chave única, eu só poderia ter um projeto para uma cidade. Tá? E se a gente pensar também para nome, por que a gente também não repetiria, não colocaria chave única no nome, né? Eu poderia ter, da mesma forma, o projeto Informática Solidária aqui e poderia ter Informática Solidária em outra cidade. Então, é esse pensamento que a gente vai ter na hora de construir uma tabela com chave única. Tá? Também comentamos na aula passada, né? O CPF. CPF, numa tabela de cliente, é interessante ter. Né? Não vou deixar 2 CPF, porque é a mesma pessoa. Agora, o nome, não. Pessoas têm o mesmo nome, é bem comum acontecer.
Então, daí o campo de nome numa tabela de cliente, fornecedor, de pessoa, daí não convém deixar a chave única. Tá? Então, nesse projeto aqui, na tabela projeto, eu não vou deixar nenhum campo com chave única. Então, o que eu faço? Nesse daqui, vou apagar essa linha. Não vai ter nenhuma unique key. E também uma observação, o último campo definido, porque temos os campos definidos e depois as chaves. O último campo aqui, antes de fechar o parênteses, não pode vírgula. Só podem reparar nos outros scripts aqui, ó. Por exemplo, tabela agência, né? Tem vírgula, 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 vírgula. Cada linha tem uma vírgula. Aí o último não tem. Então, como eu comentei também na aula passada, não é porque tá um comando por linha, é mais por questão de estética, de visualização. Se eu quisesse deixar tudo numa linha só separado por vírgula, ele aceita. Isso não é interessante, né? Muitas coisas que a gente organizar código, né, de linguagem, assim por diante. Então, para o Create Database e para criar a primeira tabela, está pronto. Tá? Depois eu, então, vou passar o exercício para vocês. Vocês fariam a mesma coisa para a tabela, no lugar da tabela agência, né? Aí colocaria aí a tabela funcionário, e na tabela de saldo ou de cliente, colocaria a tabela projeto funcionário. Nessa daqui só vai ter 2 campos mesmo. Comentei também, assim, vocês não precisam fazer os alter table add constraint nesse momento, quiser fazer depois, pode fazer. Então, a gente pode, num primeiro momento, criar a definição de banco e tabela, e num segundo momento, a gente cria os scripts para fazer adicionar as chaves estrangeiras, tá? Na hora de entregar o exercício, interessante é ter tudo junto no arquivo só, tá? Mas também não tem problema em entregar em 2 arquivos. Por que eu estou falando isso? É mais fácil a gente primeiro criar a definição de tabela e depois fazer as ligações. Então, já fica uma dica para vocês aí. Às vezes a ligação é até mais fácil fazer ali pelo próprio PHP-MyAdmin do que por linha de comando. Tá? Alguma pergunta? João, Luciano?